Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer sentido para você. Se ela fizer algum sentido, se você quiser comentar, a gente fica satisfeito. Mas o intuito dessa aula é servir como revisão para os alunos matriculados no curso de jogos, uma forma deles reverem o conteúdo que foi passado e também para os alunos que não puderam estar ao vivo comigo durante a gravação, né, poder assistir a aula. Os alunos que estão ao vivo comigo aqui e que estão matriculados, eles podem entrar com perguntas durante a aula, né, e eles podem entrar com comentário também, e estão entrando inclusive com GIF animado pra caramba, mas eles podem entrar com dúvidas a qualquer momento. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver a navegação dentro do Blender, né, e como que eu posso passear nesse espaço 3D, tá? A gente vai ver também um pouco da interface geral do Blender, né, um pouco sobre como que os painéis se distribuem e sobre como que o Blender se organiza, né? E a gente também vai ver uma coisa muito importante que é como que eu configuro o meu Blender, porque as configurações do meu Blender são importantes para a gente falar sobre o nosso processo de trabalho, né? Além disso, eu recomendo quem estiver vendo essa aula, assista um pouco das aulas do playlist, né? Que se você está vendo por acaso no YouTube. Lembrando que a gente está usando o Blender como software de modelagem 3D, com o objetivo de exportar os modelos para Unity, que é o nosso motor de jogos, e que o Blender é uma ferramenta muito mais completa do que um, um, uma ferramenta de modelagem 3D. Ela também faz edição de vídeo, ela faz jogo, ela faz animação, né? É uma ferramenta muito complexa. E por isso mesmo ela tem uma interface muito massiva. Então, para a gente não ficar soterrado de interface, a gente vai ver todos esses pedacinhos do Blender devagar e no decorrer dos anos do curso de jogos. Então, nesse primeiro período, a gente vai ver só uma fatia do que é o software, e mesmo no final do curso, a gente não deve ver todas as funções do Blender, porque o Blender faz efeito visual para cinema, que está fora do nosso escopo, faz simulações, é, é, projeto de engenharia, impressão 3D, coisas que estão fora do escopo do curso. Mas se você escolheu essa ferramenta para trabalhar, fica sossegado que ela é completa e ela pode atender você em qualquer área de produção visual. Aqui, vamos voltar, a gente vai ver o espaço 3D e suas ferramentas de navegação, os eixos de navegação, as visões pré-definidas do Blender, controle de zoom, visão em perspectiva ortográfica, então isso eu tenho que cobrir, não posso esquecer. E a gente também vai ver as minhas configurações de Blender, tá? Quando a gente abre o Blender pela primeira vez, ele pergunta uma série de coisas. Se vocês, meus alunos, vão acompanhar minha aula, eu espero que vocês configurem de forma semelhante alguns aspectos, tá? Para poder facilitar a vida de vocês, tá? Eu não vou mexer em praticamente nada desse menu de configuração aqui, porque a gente vai usar o software em inglês, a gente não vai usar uma versão traduzida. É mais fácil para a gente encontrar material didático no idioma nativo do software, então não tem por que a gente alterar o idioma. Você vai encontrar 1 milhão de documentos, tutorial, recurso, né? Então não faz sentido você mudar o idioma desse software. Inclusive, eu recomendo que outros softwares como GIMP ou Krita, se você puder trabalhar com a interface em inglês, você vai conseguir encontrar mais conteúdo de pesquisa, tá? A gente vai usar os atalhos padrão do Blender, não tem também por que a gente mudar esses atalhos, eles são muito bons. E novamente, você vai encontrar muito material do Blender usando os atalhos nativos do Blender, então não tem por que mudar isso. Eu mudo o botão de seleção. Eu não seleciono com o botão esquerdo, eu seleciono com o botão direito. Eu uso o PC, tá? Eu uso o PC para trabalhar, uso o mouse para trabalhar, e isso vai me ajudar demais a acelerar o processo de produção, evitar desgaste na minha mão, né? E eu tenho, na verdade, 3 botões no mouse. Eu tenho que usar esses 3 botões. Se eu estivesse usando só tablet, sei lá, se eu estivesse usando. Se bem que tablet também tem teclado, tem atalho. Mas se eu estivesse usando, sei lá, uma tablet, talvez eu quisesse usar a seleção com o botão esquerdo, né? Mas mesmo na minha tablet eu uso o botão direito, então não é o caso, né? Só é algo que é importante vocês perceberem. Eu vou estar usando a ferramenta de seleção
no botão direito. Então, quando eu clicar em algo e ele já for selecionado, mesmo eu sem selecionar nenhuma ferramenta, é porque eu estou usando o botão direito para selecionar, tá? Não vou mudar os atalhos nem o tema, tá? Não faz sentido mudar isso. Isso aqui é a única coisa que eu quero reforçar que vocês que estão acompanhando essa aula saibam. Eu uso o botão direito para selecionar, certo? Na hora que eu clicar em Next aqui, ele vai me dar esse painel que é a tela de boas-vindas dele. Aqui eu posso começar um arquivo novo e ver, inclusive, conteúdo do Blender. Ou seja, eu posso ir para o site do Blender por aqui ou ver o manual do Blender por aqui. Ó. Isso é bem útil. Também posso ver quem é que está trabalhando no Blender, posso ver como é que está o fundo de desenvolvimento. Então existem links interessantes aqui e existem atalhos aqui, mas eu não preciso dessa tela. Tá? Eu posso ir direto para o software. De novo, se eu abrir o Blender aqui, ó, essa tela aqui, ela não é um load, ela é só um boas-vindas. Tá? Então a gente não precisa preocupar com ela, ela é só uma tela de boas-vindas. Pessoas que estão comigo online, vocês entenderam a minha primeira configuração, a configuração de seleção? Ou seja, eu estou usando o botão direito para selecionar. Né? Então, se eu desenhar um mouse aqui, vocês entenderam isso? Massa. Eu vou fazer mais algumas configurações aqui no Blender que são para qualidade de vida para o trabalho que a gente faz para jogos, tá? Então, antes de entrar na interface do Blender para caramba, eu vou clicar em Edit, Preferências, tá? Eu preciso configurar algumas coisas antes de começar a trabalhar. Algumas dessas configurações, elas são minhas, eu preciso delas, ou seja, meu trabalho demanda que eu mude. Algumas delas, talvez vocês precisem também, tá? Eu vou explicar cada uma delas. Eu não vou explicar todas as configurações do Blender, eu vou explicar só as que eu vou alterar. E eu vou deixar a critério de quem está assistindo se ele acha que vale a pena alterar ou não. De novo, seu trabalho é seu trabalho. Eu não sou a polícia do 3D e eu não estou vendo o que você está fazendo em casa. Isso é só importante que vocês entendam que eu alterei coisas no Blender antes de começar a trabalhar. Então, se o meu Blender comportou diferente em alguma aula, você sabe, isso está relacionado com aquele comportamento que ele alterou. Tá? Então, é só para vocês saberem. Tá? Então, aqui eu vou em preferências. Tá? A preferência tem uma série de menus. A primeira que eu vou modificar é aqui na interface. Eu vou mudar o tamanho da fonte. Eu vou mudar o tamanho da fonte para vocês assistirem minhas aulas. Essa fonte do Blender é muito pequenininha já. Então, se eu aumentar ela um pouco, vai ficar mais fácil para quem está assistindo o vídeo ler o que está escrito. Então, você não precisa mudar isso aqui. Só saiba que eu alterei para que a leitura das ferramentas no software na gravação do vídeo fique melhor. Tá? Então, eu mudei a resolução para facilitar a leitura na gravação de vídeo. Essa é uma alteração que eu fiz aqui. Outra alteração que eu vou fazer tem a ver com o input. No Blender, a navegação 3D, a navegação do espaço 3D, está diretamente relacionado ao teclado numérico, ou numpad. Né? Então, o numpad é aquele teclado numérico que a gente tem na lateral do teclado, né? Que tem os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse aqui é o teclado numérico. Eu uso notebook e meu notebook não tem esse teclado numérico. Então eu perco todos os atalhos de navegação se eu não ligar isso aqui. Eu preciso para o meu computador.
Se seu computador não tiver o teclado numérico, então eu recomendo que você ligue isso. Faz muita diferença. Todos os atalhos de navegação de acesso a essas navegações de espaço estão diretamente associados ao teclado numérico. Então, eu vou ligar isso aqui. Isso é importante para mim, tá? Eu preciso desse teclado numérico organizadinho aqui na minha coisa. O que vai acontecer? Bom, porque eu estou emulando o teclado numérico, ou seja, eu não tenho o teclado numérico no meu teclado. Eu tenho uma imagem de teclado? Acho que eu tenho uma imagem de teclado. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de teclado. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de teclado aqui. Se eu tiver uma imagem de teclado, a vida fica mais fácil. Se não tiver, é a vida. Deixa eu ir em documentos. Se não tiver em Assets 1, talvez tenha em modelagem de objeto 1. Talvez eu não tenha uma imagem de teclado. Então, vamos pegar o meu teclado digital. Então, vamos colocar um teclado aqui na tela. Melhor. Então, quando você não tem o teclado numérico, o Emulate Numpad, o Emulate vai usar esses números aqui como atalho para navegação. Então, eu não tenho teclado numérico, não tem problema, né? Eu não tenho o teclado numérico, a gente usa esses números aqui no lugar para servir como atalho de navegação. Aí, ó. Fino demais. Fino demais. Então eu tenho essa configuração nas minhas preferências do Blender para poder ajustar. A última que eu vou fazer aqui, essa é a última configuração que eu vou fazer nesse vídeo. Mentira, é a penúltima, tem mais uma, tem mais uma. Tem mais uma. A penúltima que eu vou fazer é a alteração da perspectiva automática. O que é a perspectiva automática? Se eu estiver vendo um objeto aqui no Blender, numa visão, na hora que eu girar a câmera, ele vai mudar o tipo de visão para mim. Isso quer dizer que eu não estou vendo meu objeto no mesmo modo de visão, quando eu simplesmente giro a câmera. Girar a câmera está mudando o tipo de perspectiva que eu uso. Eu não acho que esse comportamento contribui para a gente ter um controle sobre a modelagem. Eu acho que ele deixa a modelagem um pouco mais bamba, vamos pôr assim, um pouco mais suscetível a erros, principalmente para quem está começando. Eu também não acho que é uma boa estratégia, porque a gente faz muita modelagem para jogos que tem um aspecto de design de projeto. Então a gente precisa menos da visão de perspectiva do que parece, né? Então eu não quero que ele faça isso automaticamente. Então eu vou tirar essa perspectiva automática. Então, esse auto-perspective eu vou remover. E aí, na hora que eu tiver na visão frontal aqui, ó, e eu girar minha câmera, ele vai manter a minha visão no ortográfico. Isso, para mim, é qualidade de vida. De novo, não é obrigado que o aluno que está assistindo faça essa alteração. Não é obrigado. É só uma sugestão. Né? O Emulate Numpad é uma sugestão forte, caso você não tenha o teclado numérico. Mas esse aqui já é bem mais opcional. Isso aqui já não tem aquele peso todo. E agora sim, a nossa última configuração de preferência. E essa é talvez a mais importante para a qualidade de vida. Eu vou descer aqui para pastas, file paths, e eu vou mudar a pasta de arquivos temporários. Eu vou mudar a pasta de arquivos temporários. Quando a gente usa uma pasta temporária do sistema, então se eu vier no meu computador, se eu estiver usando essa pasta temporária do sistema para fazer os backups dos meus arquivos,
toda vez que o sistema atualizar, ele vai jogar fora os meus backups automáticos. O meu autosave. Eu não quero perder o meu autosave. Se meu Blender crashar no meio de um projeto, se ele quebrar, se ele fechar, eu quero poder recuperar de forma mais garantida o conteúdo que eu estava trabalhando. Então, o que eu faço é, eu crio a minha própria pasta temporária que faz backup de tudo que eu estou trabalhando recente. De tempo em tempo, eu vou lá e limpo essa pasta manualmente. É ruim porque eu tenho que limpar ela manualmente, mas é muito bom quando você descobre que você não perde serviço nunca mais da sua vida, porque o Blender está salvando constantemente nessa pasta um backup para você. Então, isso vai garantir que, se meu Blender quebrar no meio de uma aula, por exemplo, eu posso pegar um desses arquivos aqui de backup e recuperar o assunto da minha aula. Ou se eu estiver produzindo um modelo para jogo e meu Blender fechar, eu posso recuperar o trabalho. Geralmente o Blender salva automaticamente, né, a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, o Blender salva uma cópia do arquivo para mim. Ele vai sobrescrevendo a cópia de backup, atualizando ela a cada 2 minutos. Então, se quebrar, você tem um backup de 2 minutos atrás, no pior dos cenários. É muito bom. Então, para isso, eu vou vir aqui e eu vou escolher uma pasta minha, pessoal, a minha pasta temp, para ser a minha pasta de backup. Isso aqui é muito importante, né? Eu não quero ninguém perdendo arquivos no meio do semestre, né? Nem na vida, vamos combinar, né? Então, essas são as configurações que eu altero no Blender para que vocês saibam. Eu mudei a escala da interface para a gravação. Eu liguei o Emulate Numpad. Eu desliguei o Auto Perspective. O meu Blender está usando o botão direito para a seleção. Então, a minha seleção aqui no Keymap, eu estou usando o botão direito para a seleção. E eu estou usando uma pasta minha para backup. Aí eu pergunto para meus alunos: vocês entenderam as configurações que eu passei? Tem alguma dúvida sobre essas configurações? Se tiver uma dúvida, manda pergunta. Se não tiver, manda um ok aqui para mim no bate-papo. Enquanto o pessoal fala das configurações, eu vou ligar mais uma só pela farra. Eu vou ligar esse Emulate Tributon Mouse aqui, ó. Isso aqui é por farra, tá? Isso aqui eu tô criando conteúdo adicional. Isso não é importante, não. Se você não entendeu, não quiser prestar atenção, tá tudo bem. Eu vou ligar isso aqui só porque na hora que eu estou usando a caneta da tablet, o comportamento fica muito parecido com o comportamento da Unity no mouse, né? Então, na hora que eu estou brincando de, vou dar Unity para o Blender, do Blender para Unity, ele aproxima um pouco o comportamento dos dois softwares. Então, é bem sutil. E quando eu estou usando o meu notebook, ele é um notebook tablet, né? Ele vira uma tela de desenho. é, Então, às vezes eu estou usando a tela dele para desenhar e para escrever, e às vezes eu acho legal poder ter o Alt usando, alterando o comportamento da minha caneta. Tá? De novo, eu gosto, mas tem zero importância isso aqui. Isso não é nada importante. A gente vai modelar principalmente com o mouse, então né, eu acho pouco importante. Isso aqui é mais importante se você tiver, sei lá, uma caneta com 2 botões, que é o caso da minha caneta, ela só tem 2 botões. Então, isso aqui ajuda a não ter que dar muita volta para navegar no espaço 3D. Enfim, não é importante. Isso é só enquanto o pessoal mandava um ok aqui no bate-papo. Né? Mas eu liguei isso aqui, ó. Conta para ninguém. Ok, então vamos começar de novo. Um arquivo aqui, ó. Então, eu tenho aqui meu Blender já configuradinho, com meu botão direito na seleção, com meu Emulate Numpad como atalhos de navegação, com minha auto-perspectiva desligada e com minha pasta de backup. Tá ótimo. Então, vamos falar
sobre a interface geral do Blender. Então, vou começar um novo arquivo aqui de novo. Ó. Vamos falar sobre a interface geral do Blender, tá? E sobre a navegação dele, tá? Por padrão, o Blender começa com essa aba Layout, que a gente vai usar ela para modelar. Ela é muito boa para modelar e ela é uma interface muito básica, né? Então, parte do que eu vou falar leva em conta que eu estou abrindo o Blender por padrão aqui, né? Então, vamos começar do cantinho, vamos começar do começo, vamos começar do primeiro ícone. Aqui a gente tem as informações sobre o Blender, né? Então eu tenho informações sobre o Blender. Então o Splash Screen, inclusive, está aqui, ó. Aqui a gente tem o básico de arquivo, né? Que é arquivo novo. No arquivo novo eu posso pedir um tipo de arquivo específico, né? Então eu posso pedir um arquivo geral, que é o que eu estou abrindo aqui. Eu posso pedir um arquivo de animação 2D. Uau! Eu posso pedir um arquivo de escultura. Uau! Eu posso pedir um arquivo de efeito especial. Holy moly! Bastante complexo. E eu posso pedir um arquivo de edição de vídeo. Rapaz, eu faço a edição dos meus vídeos, inclusive aqui no Blender. Tá? Eu uso o Blender como editor de vídeo muito antes de usar ele como software 3D, que é uma curiosidade esquisita. Eu aprendi o Blender como editor de vídeo antes de aprender ele como modelador 3D. Então eu uso ele para editar vídeo há muitos anos. Mas enfim, menos importante do que parece. Então, vamos vir aqui no geral. Eu tenho minha aba geral aqui. Aqui a gente vai ter os opens, abrir recente, recover, não falei que é importante. Olha só, se você colocar a sua pasta de save, na hora que você pedir para recuperar um autosave, ele vai na minha pastinha. Oh, uau! Incrível. Ou seja, eu já falei para ele que eu tenho minha pasta de autosave para ele buscar. Eu tenho os saves aqui, né? Comandos para importar conteúdo do Blender, de Blender para Blender. Então, isso aqui são comandos para importar, exportar. A gente viu isso na aula anterior. É aqui que eu mando meu FBX para Unity. Eu também tenho comandos para empacotar dados ou para exportar dados. Então, por exemplo, eu posso pegar as imagens, em vez de salvar elas fora do Blender, eu posso salvar as imagens dentro do Blender. Né? Ele tem recursos para você colocar todos os arquivos que você usa num projeto de Blender dentro do Blender. Né? Tem arquivo de limpeza e tem isso aqui que é importante. Você pode resetar o seu Blender aqui, ó. Se você achar que seu Blender está muito zoado e muito cagado, você fala assim, nossa, vai cair meu Blender todo. As configurações que o pessoal passou, nossa, não soube fazer, estraguei tudo. É só você dar um Load Factory Settings, que ele vai ler os valores de fábrica do Blender. E você recupera o Blender do jeito que estava na instalação. Muito útil. Muito útil. A gente tem o menu de edição, que vai ter o Ctrl Z, o Ctrl Y, né, o fazer e desfazer, né, o histórico, vai ter a busca. Essa busca é muito legal. Qualquer recurso que você quiser procurar do Blender, você tem uma barra de busca do Blender, né? Você tem o renomear, você tem como renomear em massa coisas, né? E você tem o nosso menu de preferências, né? Então esse é o menu de edição. Eu também vou ter os menus de renderização. Renderização é como eu transformo o modelo 3D aqui, ó. Tem um modelo 3D, muito interessante esse modelo 3D. Vamos trocar ele por uma Suzane. Opa, cliquei errado. Vamos colocar aqui uma Suzane. E vamos girar ela para cá. E se eu quiser fazer uma imagem dessa Suzane aqui, eu tenho aqui como renderizar essa imagem e ele vai criar para mim uma imagem dela. Né? E tudo que eu fizer de acabamento no Blender, né? Se eu colocar material, pintura, textura, e eu quiser fazer uma ilustração, eu posso renderizar a imagem, ele vai transformar os processamentos do meu software 3D numa ilustração. E ele pode transformar também numa animação.
Então, se eu criar uma cena animada no Blender e quiser fazer um vídeo para exportar, sei lá, esse vídeo vai ficar datado. Se você quiser exportar isso para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram, sei lá para onde é que você quer fazer uma sequência de vídeo, você pode exportar a animação e ele vai mandar uma sequência de imagens ou uma sequência de vídeo. E aí você pode exportar esse vídeo para outras plataformas, né? E também pode exportar áudio. Existe a possibilidade de renderizar áudio. E você pode também ver quais são os seus últimos renders que você criou. Eu tenho as configurações da janela, né? Então eu posso criar uma janela nova, ligar o full screen, pular de um espaço de trabalho para outro, né? Salvar um screenshot. Então, ele tem um screenshot aqui, mas é tudo relacionado à janela. Ele possui um help, que são os links para o manual, para tutorial, para suporte, para as comunidades de usuário, para as comunidades de desenvolvedores, para as referências de programação do Blender, ou se você quiser reportar um bug, você também pode entrar aqui. Esse menu, geralmente, ele é muito comum em software, então eu acredito que para vocês, essa primeira parte do menu é tranquila. Então, vamos confirmar se é. Pessoas que estão comigo aqui ao vivo, foi tranquila essa parte? Tá ok? Vocês têm alguma pergunta? Se tiver uma pergunta, faz a pergunta. Mas se tiver ok, manda um ok novo aí no meu bate-papo para eu saber que vocês acompanharam essa parte. Ok. Alright. Então, seguindo aqui, ó, observa que eu estou fazendo uma coisa interessante. Eu estou lendo o software da esquerda para a direita e eu vou ler ele também de cima para baixo. Então eu vou ler o software na ordem, tá? A próxima etapa aqui, ó, são os espaços de trabalho do Blender. Esses espaços de trabalho, eles são ajustes da interface do Blender pré-definidos, levando em conta algumas áreas de trabalho. Então, esse layout é a nossa interface mais comum, ela é a mais utilizada mesmo, né? Então, por isso, ela vem como interface padrão. Ela vai ter uma série de painéis organizados aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, o Blender tem um painel aqui embaixo e um painel aqui em cima, né? Ou seja, existem esses dois painéis aqui, ó. Esse painel aqui é a minha 3D View, é o espaço 3D. Esse espaço de baixo aqui é uma timeline, é uma linha de tempo, ó. Ela tem play, ela tem pause, ela tem rec. Ela é uma linha de tempo. Eu vou ter a lista de objetos do meu projeto, que é o outliner, e uma barra de propriedades. Propriedades de tudo, né? Propriedade do objeto, propriedade do mundo, propriedade de cena, propriedade de render. Então, é um menu de propriedades do meu trabalho. Está tudo relacionado com o trabalho que eu estou fazendo, né? Se eu trocar aqui, ó, ele tirou a timeline e ele já foi para o modo edit. Essa é uma interface que eles chamam de interface de modelagem. Eu vou fechar ela, né? Ou seja, eu troquei aqui, ó, mas eu também posso clicar com o botão direito e pedir para apagar, reordenar e trocar de espaço. Eu também posso pedir para mudar o cabeçalho, mas eu vou apagar ela. Apaguei uma interface de trabalho. Agora, a próxima interface que eu tenho é de escultura. Ela também tem um navegador de objetos. Ela também tem um menu de propriedades, mas ele está indicado aqui nas opções de ferramenta. Ele tem aqui as minhas ferramentas de escultura. Então, ele mudou o modo de trabalho do modo objeto para o modo escultura. Eu vou fechar ela também. Eu tenho aqui, ó, uma interface para edição de UV. Na aula anterior, eu tinha falado o que é um UV. Então, agora eu tenho uma área de trabalho que é um editor de UV. Ele faz, ele tem um editor de UV, ou seja, uma interface é o editor de UV, a outra interface é a visão 3D. Eu tenho minha lista de objetos de cena e a minha janela de propriedades de novo. Vamos fechar esse aqui também, delete. A próxima aqui é a pintura de textura.
A pintura de textura tem um editor de imagem, um editor 3D, a minha lista de objetos e a minha lista de propriedades. Vamos apagar ela também. Vamos para a próxima aqui, Shading. A minha interface Shading, ela vai ter um navegador de arquivos, um editor de imagem, a minha visão 3D, né? O meu visão 3D, um editor de materiais aqui embaixo, um editor de materiais, a minha lista de objetos de cena e o meu painel de propriedades. Vamos apagar ele. Eu tenho também a interface de animação, que vai ter dois espaços 3D, um posicionado com a câmera e outro posicionado com a cena, duas timelines diferentes, uma timeline geral do projeto e uma timeline específica de animação, específica para criar canais de animação, a minha lista de objetos e meu painel de propriedades. Vamos apagar ele. Eu tenho também o meu menu de render, que está mostrando aquele render que eu fiz, olha. Aquele render que eu fiz está aparecendo no meu menu de render. Isso é o quê? Isso é um editor de imagem, a minha timeline e minha barra de propriedades. Eu não tenho a lista do projeto aqui, ó. Aqui é só a barra de propriedades. Vamos fechar aqui e vamos apagar. E agora vamos para o painel de composição. O painel de composição tem um sistema de composição de imagem. Então, esse aqui é um editor de composição de imagem, que serve para colocar efeitos em cena. Uma timeline de animação, uma timeline geral do projeto, a minha lista de objetos de cena, o meu menu de propriedades. Vamos fechá-la aqui. Delete. Eu tenho aqui o meu Geometry Nodes. Olha só, essa é uma interface bem avançada de modelagem. Ela faz um tipo de modelagem que a gente chama de modelagem procedural. Por que ela faz um sistema de modelagem procedural? Ela vai ter o sistema de modelagem procedural aqui, o jeito de construir modelos procedurais, o rastreamento de todos os vértices do meu modelo, o rastreamento de todos os edges do meu modelo, o rastreamento de todas as faces do meu modelo, para que eu possa criar tratamentos procedurais desse espaço. Ele também tem uma 3D View, a minha lista de objetos e a minha barra de propriedades. E eu tenho uma interface de programação, de scripting, né? Ele vai ter duas navegações de projeto, uma que está marcado com a lista de objetos da minha cena organizadas em visualização de layer, e outra organização de projeto que está falando tudo que tem no arquivo de Blender. Ou seja, isso aqui é uma camada mais aprofundada do meu projeto. Ela mostra cada informação que tem no meu projeto. Eu tenho minha barra de propriedades e eu tenho um editor de texto. Oi. Eu tenho um console onde eu posso digitar comando. Eu não sei se eu tenho um comando para editar, mas eu posso editar comandos. E eu tenho meu espaço 3D. Isso serve para a gente programar scripts e ferramentas para o Blender. Então a gente tem uma interface de scripts. E eu vou apagar ela aqui. Olha que interessante. Eu destruí todos os meus espaços de trabalho. E se você fizer isso, não entre em pânico, tá? Todos os espaços de trabalho que o Blender oferece para você, você encontra aqui nesse mais. Se eu clicar aqui em mais, todas as interfaces de trabalho que o Blender tem, pré-definidas, estão aqui. Então, se eu quiser recuperar, por exemplo, a minha interface de shading, eu posso vir aqui e ele vai reconstruir essa interface para mim. Se eu quiser reconstruir minha interface de UV Editing, eu posso reconstruir. Mas essas interfaces, elas não são nada mais do que o reposicionamento dessas janelas. Então, essas janelas elas são desenháveis e eu posso reposicionar elas e redesenhar elas do jeito que eu quiser. Então, eu posso criar meu próprio espaço de trabalho, né? Eu posso vir aqui, duplicar um espaço de trabalho,
renomear ele como UDAN. E eu posso falar que nesse espaço de trabalho meu, ele vai ter um desenho diferente, ele vai ter mais janelas e ele vai ser organizado de uma forma diferente. Então, existe a possibilidade de você adicionar e remover espaços de trabalho e alternar entre eles, e você pode deixar os espaços de trabalho no seu projeto mais adequados para o trabalho que você está executando. Se você está fazendo, por exemplo, eh, modelagem e animação, talvez você queira ter só 2 espaços de trabalho, né? Ou talvez você queira ter só um espaço personalizado. Então, isso aqui é uma lista de espaços de trabalho. Vocês entenderam essa lista de espaços de trabalho? Deu para entender do que ela se trata? Eu ainda não falei como que desenha uma, mas eu já falei que elas existem e que é possível desenhar. Vocês entenderam essa parte? Tá tranquilo aí? Ok. Os próximos dois cabeçalhos, os próximos 2 cabeçalhos não são tão importantes para a gente agora no curso de jogos, mas eu acho interessante falar que eles existem. Os próximos 2 cabeçalhos que a gente tem aqui é uma lista de cenas. Eu tenho só uma cena nesse projeto, que é a cena que tem a Suzane, mas eu posso ter várias cenas. Eu posso criar uma cena nova aqui, ó, e eu vou chamar ela de Udan. E vou adicionar aqui uma rosquinha. Então agora eu tenho uma cena que tem uma rosquinha e uma cena que tem a Suzane. Essas cenas não são interessantes para a gente que está fazendo jogos, porque a gente não vai fazer trocas de cena para os projetos do curso de jogos. Mas se você vai fazer uma animação, é interessante você saber que você pode ter múltiplas cenas no mesmo projeto e que você pode linkar as informações de uma cena na outra, né? Então eu posso pegar um objeto e posso fazer o link desse objeto para uma cena. Ou seja, na hora que eu for para minha outra cena, agora eu tenho esse objeto. E se eu editar esse objeto numa cena, eu provavelmente vou estar editando ele na outra cena também, né? Então ele existe em 2 cenas. De novo, isso não é importante para a gente no curso de jogos, mas se você estiver fazendo filmes animados, talvez seja útil você saber que você tem várias cenas e cada uma dessas cenas pode ser tratada no editor de vídeo do Blender. Então você pode fazer a cena animada de um filme, fazer outra tomada e juntar elas no editor de vídeo do Blender. De novo, útil para quem estiver fazendo animação no Blender, não muito útil para quem está fazendo o jogo e usando o Blender como modelagem 3D. Outra coisa que a gente vai ter no Blender e que a gente não tem que preocupar por enquanto são as camadas. O Blender pode ter várias camadas de processamento. Aqui no caso, eu só tenho uma camada, eu vou chamar essa camada de câmera. Então, quando eu estiver nessa camada, só a câmera vai estar ligada. Eu vou criar uma nova camada que eu vou chamar de macaco. E eu vou falar que quando eu estiver nessa camada, só o macaco vai estar ligado. E eu vou criar uma nova camada que eu vou chamar de todo mundo. E nessa camada, todo mundo está ligado. Então, se eu trocar de camada, ele reorganiza a gestão do meu projeto, né? Então, eu posso ter uma série de organizações nesse projeto. De novo, isso serve para renderização, né? Isso serve para que eu possa fazer cada pedaço da minha cena virar um resultado de render diferente. Que, de novo,
Não é o nosso objetivo no curso de jogos, mas é muito interessante para quem está fazendo animação, composição digital, efeito especial, você poder ter uma série de camadas tridimensionais que podem ser combinadas posteriormente no próprio Blender, no editor de VFX dele ou no editor de composição digital dele. Então é disso que esses dois menus dizem respeito. Pessoas, tá tranquilo? Entenderam esses dois menus? Manda outro joia aí para mim no bate-papo se vocês tiverem entendido, porque aí a gente vai entrar no, no, no bloco de baixo agora da interface. Então, beleza. Esse é o cabeçalho do Blender, né, que a gente viu. Esse é o cabeçalho do Blender. Na sequência, a gente vai ter já os módulos que o Blender traz para mim. Ó. Eu estou na versão padrão do Blender, né? Tipo, eu estou abrindo o layout padrão do Blender. E aqui, ó, quando a gente observar, a gente vai ver que existe uma margem ao redor de cada módulo, uma linha ligeiramente mais grossa ao redor de cada módulo. Então, esse pedaço do Blender é um módulo, esse pedaço do Blender é um módulo, esse pedaço do Blender é outro módulo, e essa janelinha de timeline é outro módulo. Cada um desses módulos aqui captura o mouse quando eu passo por cima dele. Então, vocês vão perceber o cabeçalho de cada um desses módulos ficando levemente mais claro quando eu entro com o mouse neles. Então, ele dá uma leve acendida. Isso quer dizer que, se eu apertar um atalho aqui, esse atalho vai estar atuando dentro desse módulo. Se eu apertar um atalho com o mouse apontando aqui, eu vou estar usando um atalho dentro desse módulo. Se eu usar ele aqui, eu vou estar usando um atalho dentro desse módulo. E se eu apertar aqui, eu vou estar usando o atalho dentro desse módulo. Vamos testar. Mais e menos com o ponteiro do mouse nesse módulo. Mais e menos com o ponteiro nesse módulo. Mais e menos com o ponteiro nesse módulo. Mais e menos com o ponteiro nesse módulo. Ou seja, a posição do mouse no Blender importa e cada um desses blocos é como se fosse um editor à parte dentro do Blender. Então a gente aqui está com o editor 3D, o editor de projeto, o editor de propriedades e o editor de tempo. Então a gente tem 4 editores aqui. Ó. A lista de editores do Blender existe em todos eles. O primeiro botão de cada um desses editores, o primeiro botão de cada um desses editores, no cabeçalho de cada um desses editores, é a lista de editores do Blender. Então, o Blender é esse universo de editores. Ele tem editor 3D, editor de imagem, editor de UV, editor de composição, ou compositor, editor de textura, editor de geometria, editor de shader, editor de vídeo. Editor de movie clip, vocês podem entender isso como motion tracking, ou captura de movimento. Tá? Então, motion track é aqui. Editor de animação, a gente tem 5 editores de animação diferentes. Tá? Então, todos esses aqui são editores de animação. A gente tem editor de texto, o editor de comandos, o editor de informações, né? O editor com informações, o editor de projeto, né? De elementos de projeto, o editor de propriedades, o navegador de arquivos, o navegador de assets, a nossa planilha de informações de modelos e as preferências. As preferências também é um módulo. Se eu clicar neste botão e clicar em qualquer um desses editores, eu vou estar abrindo esse editor nessa área. Então, eu vou abrir todos eles aqui, ó.
O projeto é o mesmo, tá? O projeto é o mesmo, o conteúdo do projeto continua sendo o mesmo. Eu só estou trocando os editores. Vamos colocar aqui o editor de vídeo. O Movie Clip. Os editores de animação, Doublesheet, Timeline, Graph Editor, Drivers. Nada muito emocionante acontece. Editor de texto, o editor de comandos, o editor de informações, o Outliner, que é o mesmo que está aqui, ó. Então, esse editor agora está igual a esse, olha o ícone. O editor de propriedades, que é o mesmo desse aqui. O navegador de arquivos. Navegador de assets, eu não tenho nenhum asset ainda, então tá vazio. O spreadsheet, que tem todos os dados dos vértices que a gente viu mais cedo. E as preferências do usuário, olha só. Aquelas mesmas preferências que eu mexi agora, eu não precisava ir no edit, eu podia ter trocado o editor aqui. Tá? Então, cada um desses módulos eu posso trocar. Vamos virar essa interface do avesso, só pela diversão? Eu vou colocar o outliner aqui, as propriedades aqui, o editor de 3D aqui e a minha timeline aqui. Então, são as mesmas janelas, mas elas estão em outras posições, né? Elas estão em outras posições. Se eu clicar nessa linha mais larga que divide as janelas, eu consigo mover o tamanho delas. E agora eu virei minha interface do avesso. Agora meu outliner está à esquerda, minhas propriedades à esquerda e é, 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 meu modelo está à direita. Vamos desfazer isso aqui agora. Vamos voltar, só movendo para o lugar. Vamos voltar aqui. O outliner, ele era aqui. O 3D, ele era aqui. O 3D Viewport. Aqui era o meu timeline. E aqui era o meu menu de propriedades. Então agora eu tenho a minha interface de volta para o padrão. Eu também posso dividir janelas. Então, se eu clicar no canto da janela, ou se eu clicar com o botão direito na divisão, ele fala que eu posso cortar horizontalmente ou cortar verticalmente. Eu vou cortar horizontalmente aqui, ó. E eu posso dividir minha janela em dois. Vou clicar de novo, ó, eu vou pedir um vertical, ó. Vertical. Eu também posso fazer isso clicando no canto aqui e arrastando. E eu posso colocar um editor aqui em cada um desses pedaços aqui. Vamos colocar um editor em cada um deles. Né? E deixa eu ver um editor de texto. É lógico que esse layout não ficou bom. Né? Esse layout aqui na verdade ficou bem ruim. Vamos combinar, né? Então agora eu quero fazer o caminho inverso. Em vez de separar as telas, eu quero juntar elas. Então vou clicar com o botão direito aqui na divisão e vou pedir para ele juntar essas duas áreas aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para dar join. Para dar join, ele consegue dar join sobrepondo essas janelas, mas ele vai cortar essa daqui. Ó. Então é bom ficar atento na hora de dar join para você ver como que o layout vai ser alterado. Né? Então, o join está consumindo as janelinhas, né? Mas isso quer dizer que qualquer um desses layouts que eu vi pré-definidos, eu posso desenhar eles também. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o editor de UV, eu posso dividir essa janela em dois,
selecionar o editor de UV aqui, que é uma coisa que a gente vai usar bastante, né? E entrar no modo Edit aqui, ó. Vou selecionar o meu modelo aqui, né? Eu tenho o UV desse objeto. Deixa eu ver. É. Agora eu tenho meu editor de UV. Eu posso editar os UVs do meu modelo aqui nesse espaço. Ou seja, é a interface padrão, mas eu desenhei ela ao meu gosto. E se eu quiser criar que essa seja a minha interface de trabalho, como eu mostrei mais cedo, eu posso duplicar, chamar essa aqui de Udan e voltar com essa padrão dela. E agora eu tenho a minha interface de UV e a minha interface de layout que eu mesmo criei. Deu para entender isso, pessoas? Vocês conseguiram entender essa parte? Tá ok? Eu vou tomando água toda vez que eu faço essas perguntas, pessoas. Então, o silêncio desconfortável que eu gero sou eu bebendo água. Eu também não sei se o microfone pega eu bebendo água. Isso é uma coisa que eu nunca perguntei. Se o microfone pega eu virando a garrafa e bebendo água. Bom, é isso que eu quero. Essa é a minha parte ASMR, entendeu? É nessa hora que alguém vai ter os efeitos de ASMR e ele vai colocar meu vídeo pra dormir, porque é isso que eu quero, né? Meu plano é virar o ASMR das aulas de Blender. Vamos fazer os estarinhos. É, muito bem, pessoas, muito bem. Vamos seguir aqui na minha leitura do software. Uau! Então, ó, na sequência, né, ou seja, seguindo a minha leitura de software aqui, ó, lembra, eu li essa linha inteira, li esse primeiro botão e as implicações dele como interface, li também a linha que divide as janelas, né? Então eu fiz a leitura disso. Agora eu quero entrar no 3D Viewport, então a gente já está num espaço do Blender que a gente vai usar bastante, né? A gente vai usar a princípio muito essas três interfaces aqui, são as primeiras que a gente vai usar. Então a gente vai usar bastante o Outliner, a gente vai usar bastante o painel de propriedade, a gente vai usar bastante o 3D Viewport. Então, o que eu tenho aqui? Esse primeiro botão é um modo de trabalho que eu estou aqui. Tá? Esse modo de trabalho depende do objeto selecionado. Então, se eu tiver, por exemplo, com a lâmpada selecionada ou a câmera selecionada, a câmera só possui um modo de trabalho objeto. A câmera ela não é editável do mesmo jeito que o modelo é editável. A câmera não muda de forma. Ela é sempre uma câmera. A lâmpada também não muda de forma. Ela é sempre uma lâmpada. Eu posso mudar o quê? Eu posso mudar as configurações da lâmpada. Né? A gente pode observar isso, inclusive, no painel de propriedades. Né? Não custa dar uma olhada no painel de propriedades. Se a gente olhar aqui, ó, a minha câmera ela tem propriedades de câmera. A minha lâmpada vai ter propriedades de lâmpada. E a minha malha vai ter propriedades de malha. Isso aqui, ó, também vai me dar uma percepção desse comportamento aqui, ó. Uma lâmpada tem modos de trabalho de lâmpada. Uma câmera tem modos de trabalho de câmera. Uma malha tem modos de trabalho de malha. E se eu adicionar um esqueleto tem modos de trabalho de esqueleto que são diferentes dos modos
de trabalho é, é, de uma malha, tá? Mas o primeiro botão aqui é o modo de trabalho e ele já me explica uma coisa. No Blender, as coisas dependem da seleção. A seleção ela afeta todo o comportamento de interface do software. Então, no Blender, uma das primeiras coisas que a gente faz para trabalhar é selecionar qual objeto de trabalho a gente vai fazer. Então, se eu quero alterar uma propriedade de câmera, ou se eu quero fazer uma edição de armature, ou se eu quero fazer uma edição de malha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar esse objeto. Eu não consigo acessar os dados de um objeto se ele não estiver selecionado. Eu também não consigo se ele não estiver visível, mas o mais importante é que a seleção vai afetar as minhas opções dentro do Blender. E o primeiro bloco de opções que eu tenho aqui é quais são os modos de trabalho. No caso da malha, eu tenho o modo de trabalho de objeto, que a gente viu na aula passada, que eu estou movendo o objeto na cena, no espaço 3D da cena, através do modo objeto. O modo edit, que permite que eu faça alterações no meu modelo. Então, eu consigo mudar a forma do meu modelo através do modo edit. Eu vou ter um modo de escultura, que permite também que eu altere a forma do meu modelo, mas ao invés de usar o acesso direto aos vértices no modo de escultura, eu utilizo uma série de pincéis de escultura para mudar a forma, né? Então, é um outro jeito de alterar a forma. Eu tenho um modo de pintura de vértices, que vai servir para eu colorir as cores de cada ponto do modelo, ou seja, eu estou colorindo aqui o vértice, então estou falando que o vértice emana uma cor. Então, isso aqui é um modo de colorização que não depende de uma imagem de textura, ele colore o próprio 3D do modelo e é muito útil para a gente. Né? Isso faz com que a gente tenha uns modelos coloridos bem leves em jogo e a gente consiga mandar informações bem interessantes. Tá muito feio esse modelo, eu vou fazer um novo modelo, desculpa, gente. Eu vou começar de novo porque tá difícil, né? Eu vou adicionar aqui um novo monkey. Não, não. Eu tenho também o peso de influência. Essa pintura aqui, ela serve para eu indicar aonde que os bones ou os ossos de um armature vão comandar um modelo. Né? Então isso aqui serve para a gente falar também aonde que nasce cabelo numa simulação de cabelo, ou qual parte de um modelo que recebe uma partícula e qual parte que não recebe uma partícula. Então, o Weight Paint, ele é, de uma forma geral, um jeito de eu pintar uma máscara no meu modelo. Né? É como se falar assim, aqui eu quero que você faça um efeito e aqui eu não quero. Isso acontece em várias situações de modelagem. A gente vai ver isso provavelmente melhor no terceiro período, né? Mas uma série de modificadores que a gente tem vão estar. Deixa eu ver se eu lembro algum que é interessante da gente ver. Simple Deform, talvez. Então eu posso falar que uma parte está sendo deformada e a outra não. Né? Então aqui eu estou deformando uma parte sem deformar o resto. E quem faz essa limitação é essa pintura aqui. Ó. É ela que está limitando aonde eu posso alterar ou não uma parte do modelo. Então, é um tipo de máscara, não é um tipo de máscara que a gente deve usar isso agora, no primeiro período do curso de jogos, mas talvez no segundo ou no terceiro período já tenha algum lugar para a gente usar isso. E a gente vai fazer essa máscara aqui, a gente vai fazer ela de um jeito diferente
dentro do modo Edit. A gente deve fazer isso primeiro no modo Edit para depois fazer isso no modo pintura. Tá? O último é a pintura de textura, né? Que é uma ferramenta que permite que eu desenhe sobre o modelo e, ao mesmo tempo, em uma imagem. Então, eu estou desenhando ao mesmo tempo no modelo 3D e gravando isso em uma imagem. Então, o Texture Paint ele é uma ferramenta de edição de imagem dentro do espaço 3D que está alinhada com a edição de imagem do espaço 2D. Então, esses são modos de trabalho que a gente vai ter acesso, que a gente provavelmente vai usar no decorrer do semestre. Deixa eu dar um join aqui. Né? Então, esse menu aqui são os nossos modos de trabalho. A gente deve usar todos no decorrer do curso. No começo do semestre, nossas primeiras aulas, a gente vai estar concentrando nesses dois aqui, ó, Object Mode e Edit Mode, para fazer o básico de modelagem. Pessoas, vocês entenderam o que eu falei agora? Vocês entenderam os modos de trabalho? Não tem melhor nem pior, Gabriel. Vantagem de desenhar no modelo 3D é você ver o resultado final, né? A vantagem de desenhar no modelo 2D é ter mais acesso ao pixel. Você saber que aonde você está pintando realmente está pegando tinta. Isso às vezes no ângulo do 3D faz uma oclusão, você não consegue pintar, você tem que ficar girando o modelo para acertar todos os pedacinhos, mas é muito caso a caso. Tá? Não tem, eu geralmente acho que nessas coisas de trabalho nosso não vai ter um melhor e um pior, vão ter situações. Vai ter situação onde vai ser melhor desenhar no 3D, vai ter situação que é melhor desenhar no 2D. Né? E também tem essa coisa que tem pessoas que preferem uma ou outra, e preferência não é tornar melhor ou pior, né? É só preferência. Então a gente vai descobrir qual que é a sua preferência e o que é melhor em alguns casos, né? Dependendo do caso, realmente pode ter uma situação onde é melhor um ou outro. Mas isso aí a gente pode ver um pouco mais pra frente. É mais caso a caso do que tudo. Pessoas, de novo, mais alguma pergunta? Se tiver, só fazer a pergunta. E se não tiver nenhuma dúvida, tiver tudo ok, eu gosto sempre quando vocês me mandam notícia falando que está tudo certo, que aí eu avanço com mais tranquilidade no conteúdo. Então, quem mais está na aula? Júlia, Matheus, Alice, tudo certo? João está entre nós. Bom. É, agora a gente vai falar sobre visualização, tá? Ou seja, lembra, eu estou lendo o software na ordem. Se você quiser estudar um software, esse é um bom jeito, tá, gente? Um bom jeito de estudar um software é você ler ele na ordem. Você vai lá e pega e dá uma lida nele. Né? É meio maçante, mas é um bom jeito de aprender. Então, a gente vai ver o menu de visualização aqui, ó. E no nosso menu de visualização aqui, ó, eu vou ter uma série de comandos que vão ser úteis para a gente e que vão linkar com outras interfaces desse espaço. Essa interface que está aqui, ó, ela também é menu de visualização. Então essas coisas vão começar a associar entre si. Aqui, ó, eu tenho também uma informação que vai estar diretamente associada aos comandos desse menu e
a essa interface. Outra coisa que também vai ser importante de localizar aqui nesse menu são alguns atalhos de trabalho que são muito úteis para a gente. Tá? Então aqui tem bastante função que é útil para a gente. Né? Por exemplo, é comum na hora que a gente estiver navegando no espaço 3D, às vezes a coisa está fora do eixo que a gente quer, ou não está alinhada, ou não está adequada. Então a gente vai ter coisas como enquadrar a seleção para poder trabalhar no espaço 3D. Então a gente vai ter uma série de comandos que são úteis. A princípio, esses 4 checkbox aqui são os menus que a gente tem lateralmente. Então, isso aqui, a minha barra de ferramentas, ela pode ser esticada ou encolhida aqui, né? Mas ela pode ser chamada também pelo toolbar aqui, ó. Eu tenho uma barra de configuração lateral aqui, ó, escondidaça, né? Tipo, super marota aqui, escondida numa setinha. Que ela tá escondida aqui, ó, sidebar. Eu tenho uma barra de opções de ferramenta que fica logo aqui de baixo e que tem uma série de opções de trabalho que vai alterar de acordo com a ferramenta selecionada, que ela pode ser localizada aqui. Então, se você não estiver vendo as suas opções de ferramenta, né, você pode usar aqui na barra de propriedades, ver as propriedades da ferramenta, ou você pode ligar o Tool Settings aqui. E a gente tem o Adjust Last Operation, que é toda vez que eu faço uma operação, existe essa janela aqui. Ó. Essa janela é o ajuste da última operação. Então, esses menus a gente vai acessar eles com frequência. Né? Ou seja, nesse menu aqui eu consigo, por exemplo, acessar os valores numéricos de posição, rotação e escala do objeto, assim como ver quais são as dimensões de um objeto. Eu consigo nesse menu ver as opções de ferramenta e as opções de visualização da minha cena. Né? Por exemplo, essa mira rosinha aqui, rosinha não, né? Ela é vermelha e branca. Essa mira vermelha e branca eu consigo controlar ela pelo menu de visualização. Então tem várias funções aqui que eu vou conseguir ajustar pela barra lateral. Então é bom saber que ela está aqui e que ela vai me dar um acesso a esse conteúdo. Mesma coisa, se eu precisar da barra de ferramenta e ela não estiver visível, eu posso vir aqui e configurar ela para que ela apareça ou para que ela desapareça. Tá? Eu vou ter os controles de visualização, que seria mostra todo mundo da cena para mim, né? Então, se eu tiver vários objetos, né? Se eu tiver, né? Tipo, deixa eu colocar várias Suzanes aqui, né? Existe como eu enquadrar o selecionado, né? Então, se eu vier aqui enquadrar o selecionado, eu também posso pedir para ele enquadrar todo mundo, né? Ou seja, mostra todo mundo para mim. Eu também tenho como trocar o ângulo, o tipo de enquadramento que eu estou usando aqui, ó, no meu espaço 3D entre uma visão ortográfica e uma visão em perspectiva. Eu também posso mudar essa opção aqui, ó, da perspectiva aqui nesse botão aqui, ó. E eu vou preferir pelos atalhos, mas daqui a pouco eu faço um overview dos atalhos, porque eu vou usar principalmente os atalhos no Blender para essa navegação. Tá? O que é a visão perspectiva? A visão perspectiva é a visão que tenta simular a profundidade tridimensional.
Então, se a gente observar o tamanho de um quadrado desse grid aqui e o tamanho de um quadrado desse grid aqui, esse quadrado é objetivamente maior do que esse quadrado aqui. Então, ele está criando a ilusão de profundidade usando o afunilamento dessas linhas. Se eu trocar para o modo ortográfico, é como se eu estivesse vendo uma imagem bidimensional. Ela não tem profundidade. Então, esse quadrado distante e esse quadrado próximo aqui, eles têm exatamente o mesmo tamanho. A gente vai, durante a modelagem, alternar entre a visão ortográfica para a modelagem e a visão em perspectiva para apreciação do modelo feito, né? Mas a gente vai modelar principalmente na visão ortográfica, tá? A gente vai modelar principalmente na visão ortográfica e é meio importante a gente saber como acessar ela, né? E como alternar entre uma coisa e outra, né? Eu também tenho uma opção. De novo, eu quero mostrar vários objetos aqui, então vou criar aqui o cilindro, vou criar aqui uma rosquinha. Além de eu ter o acesso à forma de visualização perspectiva, ortográfica nesse bloco, eu também tenho aqui o acesso entre a visão local e a visão global das coisas. A visão local vai isolar um objeto sem apagar os demais. Então, se eu vier aqui e pedir um local view, eu só vou ver agora a Suzane. Os outros objetos desapareceram. Essa visão é a visão local. Ela fica indicada aqui, ó, do lado da minha orientação de visão. Se eu estou vendo na visão local, eu estou vendo só esse objeto aqui. Mesmo que eu selecione os outros, eu não estou vendo eles porque eu estou na visão local desse objeto aqui. Para sair desse objeto, eu vou no mesmo local view e eu vou fazer um toggle. Eu posso, inclusive, ter mais de um objeto na visão local. Eu posso dizer, não, isola esses dois objetos para mim. View, local view. E agora eu tenho esses dois objetos. Se esse objeto estiver incomodando e eu quiser remover ele da minha visão, posso vir em view, local view, e vou remover da visão local. Agora eu estou vendo só esse objeto na visão local. Isso é útil quando a gente está fazendo uma cena muito complicada, com muito objeto, ou quando você estiver fazendo muitas peças no mesmo arquivo Blender, às vezes fica difícil você modelar, porque um objeto começa a tampar o outro. Então a gente usa isso exatamente para isolar o objeto na modelagem e poder ter vários objetos no mesmo arquivo de Blender sem ter que preocupar se eles estão se sobrepondo, se eles estão misturados ou embolados. Deu para entender isso, pessoas? Vocês entenderam essa parte da visualização? Até aqui tá ok? Esse bloco até aqui tá ok? Maravilha. Então vamos lá para mais coisas de visualização, tá? Mais coisas de visualização. Aqui eu também vou ter como ver a visão da câmera, né? Eu posso, se tiver uma câmera em cena, se tiver uma câmera na minha cena, a gente não vai precisar de câmera, mas se tiver uma câmera na cena, a visão dessa câmera pode ser acessada pela visão aqui, né? Eu consigo inclusive trabalhar o enquadramento dela aqui, se eu quiser. É, E aqui, ó, começa a parte que é importante para a gente, né? A câmera, de novo, eu tenho como escolher a câmera ativa, né? Ou ver a câmera ativa. Então, posso ver a câmera ativa ou selecionar alguma coisa para ser a câmera ativa. Qualquer objeto pode ser a câmera ativa, na verdade. Então, se eu falar que isso aqui é
a câmera virou a Suzane agora. Agora a minha câmera é a Suzane. Se eu vier aqui e pedir para essa câmera ser a câmera ativa, agora esse objeto é a câmera. Qualquer objeto pode ser a câmera. E o objeto que estiver associado à câmera pode ser acessado pelo Active Camera aqui. Tá? Eu também tenho como enquadrar a câmera no espaço do Blender, né, para dar um zoom e ver a câmera preenchendo o espaço do Blender. Aqui, ó, eu vou ter as opções de navegação e de pontos de vista. Isso aqui é importante porque, na verdade, o que a gente está fazendo o tempo todo, o que eu estou fazendo o tempo todo aqui nessa aula, e eu não expliquei o que eu estou fazendo, é navegar. O tempo todo que eu estou aqui, ó, eu estou dando zoom, girando a câmera, fazendo ajuste lateral de câmera. Então, o tempo todo eu estou fazendo esses ajustes aqui e eu não falei sobre eles. Eu estou mexendo e eu ainda não contei como que faz isso, né? Então, como que funciona no Blender a navegação da câmera? Deixa eu pegar meu mouse aqui, ó. Deixa eu desenhar meu mouse aqui. Então, no Blender, eu marquei o meu botão direito para ser a seleção. Então, isso aqui está com Select. Esse botão aqui, o direito, ele está fazendo aqui o cursor, mas ele também vai fazer ações. Então, esse botão aqui, ó, ele está marcando a minha mira. Essa mira a gente vai chamar de cursor, tá? Então, isso aqui, ó, esse elemento aqui é o meu cursor e eu estou mudando ele aqui com o botão direito. De novo, isso por causa do ajuste que eu fiz de marcar o botão direito como seleção. Né? A gente tem uma ferramenta de cursor aqui, né? Então, basicamente, essas duas ferramentas aqui, seleção e cursor, eles já estão aqui no meu espaço. Quem ficou para visualização é o botão do meio do mouse. Então, o botão do meio do mouse, né, o clique e o scroll, que são as duas funções do botão do meio do mouse, eles vão fazer navegação. Né? Eles vão estar diretamente associados ao view. O clique vai girar a minha visão. Então, o clique é o que a gente chama de órbita. E o scroll vai ser o que a gente chama de zoom. Então, isso aqui é ligeiramente importante. Né? Ou seja, se você quer ver ao redor do modelo, você vai clicar com o botão do meio. E se você quer afastar e diminuir a aproximação da cena, você pode usar o zoom. Esses mesmos comandos vão estar nessa bolinha. Se eu clicar nesse branco aqui dessa bolinha, eu estou fazendo a órbita. Se eu clicar nessa lupinha, eu estou fazendo o zoom. Então, a órbita vai ser clicar na área branca desse espaço e o zoom vai ser clicar nessa lupinha aqui. Ó. Opa, não precisa apagar não. Apagar só a seta. Ctrl e Shift vão alterar o comportamento do meu mouse. Então, se eu estiver clicando, se eu fizer o meu clique do mouse, né, lembra que o meu clique aqui, ó, é o botão do meio, mais o Ctrl. Então, eu vou dar o clique do botão do meio, mais o Ctrl. Eu vou estar fazendo zoom também. Ó. Então, isso também vai me dar zoom. Então, se por acaso o seu scroll estiver falhando, você pode clicar com Ctrl e isso vai te dar o zoom.
Se você clicar com o Shift do teclado, vocês sabem qual é o Shift, né? Você sabe qual é o Shift, né? Shift é isso aqui. Ctrl é isso aqui. Eu vou fazer a panorâmica. Então, se eu clicar, eu vou fazer a panorâmica, que é a mesma coisa que essa mãozinha aqui, ó. Então, se eu vier nessa mãozinha, eu estou fazendo a panorâmica. Eu ainda tenho aqui a visão da câmera, se houver uma câmera, né? Ainda tenho como acessar a câmera por aqui. E aqui a gente já viu, é a perspectiva e esse espaço. Isso aqui, ó, gente, é muito útil para a gente. Então, isso aqui é como o mouse vai funcionar para a gente. E eu realmente vou usar um mouse para modelar. Mouse é uma ótima ferramenta para modelar. Né? É bem preciso, é muito bom. Né? Eu uso diariamente para modelar mouse, mesmo tendo tablet, diariamente eu uso mouse para modelar. É uma ferramenta muito precisa. Então, se você não tiver um mouse para modelar no Blender, eu recomendo que você pegue um baratinho mesmo, R$ 10, o mais fodido que tiver. Cara, vale a pena demais. O touchpad de um notebook é muito desconfortável para modelar. E uma dessas canetinhas tipo tablet, o Wacom, funciona, mas ela não é tão precisa quanto o mouse. O mouse é mais preciso. Tá? Então, se a gente for fazer um pensamento do qual que é a ferramenta mais precisa para modelagem, o mouse vai ser mais adequado para a gente. É, E se a gente for pensar na menos adequada, o touchpad é o menos adequado para modelagem. Ele é realmente bem desconfortável para modelagem. Tá? A canetinha funciona no meio do caminho. Né? Então pega o mais barato, um mouse mais barato, pega o de R$ 10. O meu mouse é multilaser, gente. Meu mouse é multilaser. É aquele que você acha na papelaria da esquina. Eu não tenho mouse gamer para modelar. Tá? O, 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 O fato de eu distribuir os botões assim já deixa minha mão super tranquila para modelar o dia inteiro. Então, o fato de eu estar distribuindo seleção, navegação e cursor em três dedos já super alivia as coisas. Nunca tive ler, modela há anos, sabe? Nunca tive problema de tendinite. Então, vai, com essa distribuição de mouse, vai suave. Tá? Tá tranquilo essa parte da navegação do mouse? Tranquilo também esses botõezinhos? Fala comigo. Tá de boa? Tem alguma pergunta? Tranquilo como um grilo. Manso como um ganso. Suave. Então vamos lá. Além dessas. Aqui, ó, se a gente for observar, a gente viu que navegação, né, a gente viu as órbitas, mas aqui eu tenho outras funções para esses comandos. Né, e a gente ainda não viu os pontos de visão pré-definidos. Os pontos de visão pré-definidos, eu vou encontrar ele nessa bolinha aqui, ó. Se eu clicar nesse Z aqui que está para cima, eu vou para a visão de topo. A visão de topo é uma visão pré-definida. Tá? Aquela visão que eu vou com o mouse e vou mudando aqui, ó, toda vez que eu mudar o enquadramento com um clique do meio do mouse, ele vai falar que eu estou fazendo uma visão do usuário. Ou seja, essa visão fui eu que fiz. O Blender não tem nada com isso. Fui eu que criei essa definição. Mas o Blender possui visões pré-definidas. Então no Blender existe um topo. Existe no Blender para cima
existe no Blender para baixo, existe no Blender direita, existe no Blender esquerda, frente e costas. Esses valores são definidos pelos eixos 3D. Então, se a gente observar aqui, deixa eu ligar o eixo Z para a gente poder ver o eixo Z também. Se a gente observar aqui no Blender, a gente vai ter a altura, né? Ou seja, vou pegar aqui a minha Suzane, né? E aqui, ó, eu consigo ver a altura dela está em Z, né? Isso aqui é um valor de Z positivo. Vamos voltar naquela barra lateral? Vamos ver que eu não estou falando mentira? Olha só, vamos entender mais coisinhas aqui, vamos ver se vocês conseguem captar tudo isso que eu vou falar agora. Para o Blender, a Suzane está exatamente onde está essa bolinha laranja. A origem é onde está a Suzane. Isso aqui é a coordenada dela. Ela está exatamente em zero do meu mundo. Ela está em zero de x, em zero de y e em zero de z. Se eu falar que eu quero que a Suzana vá para cima, que ela vá para o alto, que ela aumente em altura, eu vou criar um valor de z positivo. Então, se eu falar que ela vai subir em 1 em z, ele vai subir 1 metro o meu modelo, essa bolinha aqui. Ó. Se eu falar que eu quero afundar ela, que ela quer ir para baixo, eu vou estar usando o quê? O valor negativo de z, menos 1. Então, ele vai estar em 1 metro negativo. Então, existe para cima, para baixo, e existe altura no Blender. Para uma coisa ter uma altura no Blender, para eu falar que uma coisa tem 1,80 m no Blender, eu provavelmente vou modelar ela com o pezinho apoiado aqui no zero e subindo nessa direção. Então, existe no Blender uma posição certa para você posicionar as coisas, porque ele tem uma visão pré-definida. Então, existe um jeito certo de alinhar as coisas no Blender. Se eu falar que o objeto foi para a direita aqui, né? Ou seja, a direita, não a direita, a minha direita, né? Então, a direita Duda, né? Right, Duda, né? A minha direita. Eu vou ter o quê? O valor positivo de x. Mais x é nessa direção. Então, existe uma direção que eu posso considerar direita ou esquerda, de acordo com o cálculo que você estiver fazendo aqui. Se eu for falar, não, vai para a minha esquerda, a esquerda de quem vê, menos 1. E vai ter também o vai para frente e vai para trás. Aqui vai estar invertido. Menos 1 vai levar a Suzane para frente. E 1 vai recuar ela. Porque esses valores eles são relativos não a Suzane, mas relativos a eu. Eu que estou vendo. Então, a minha frente está encarando o monitor. Então, se eu estiver entrando nesse mundo, eu estou indo nessa direção. Então, o meu y positivo é o Daniel vindo da tela em direção ao mundo do 3D. Então, daí que vem o positivo do y. Por que eu tenho 3 eixos definidos? Z, opa, Z, X e Y. E cada um deles tem a sua coordenada de Z positivo, Z negativo, Y, y negativo, Y positivo, X positivo e X negativo, eu possuo visões que o Blender vai considerar pré-definidas. Ou seja, o Blender vai ter uma visão que ele considera a visão de frente. Ou seja, a visão que está me encarando. Então, ele vai ter uma visão que é eu estou em cima vendo o modelo abaixo de mim. Ele vai ter uma visão de topo.
E ele vai ter uma visão de baixo. Esses botõezinhos aqui, ó, visão de topo seria esse Z. Visão de costas seria esse Y. Visão esquerda seria esse, né, esse X aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, inclusive ele me fala qual o valor que eu estou indo, ó, se é menos Z, se é mais Y, se é mais X. Ele possui visões pré-definidas. Essas visões pré-definidas vão ser o que vai me fazer usar atalho em vez de usar essa barrinha. Porque, apesar dessa barrinha ser muito legal, se toda hora que eu tiver que olhar de lado o modelo, eu tiver que vir aqui e clicar e voltar para cá, vir aqui, clicar e voltar, vir aqui, clicar e voltar, eu vou perder durante um dia. Esse bate e volta vai consumir uma distância, né? E o Google não está contando esse espaço para mim não, então ele não serve para mim não. Eu vou querer usar os atalhos de navegação. Ou seja, os atalhos que estão definidos aqui em Viewpoint e que estão definidos aqui em navegação são os atalhos que vão estar associados ao numpad. Esse teclado não tem um numpad, não. Deixa eu configurar ele. Eu tenho preferências dele. Deixa eu ver se eu tenho settings desse teclado. Layout. Full keyboard. Esse aqui tá full keyboard. Tem um numpad, não. Ele falou full keyboard, mas ele não tem o numpad. Né? Então eu vou desenhar um numpad. E... Deixa eu desenhar um numpad então. Vamos desenhar um numpad. O numpad ele vai ter a tecla 0 aqui, uma tecla Enter aqui, não é isso? Ele vai ter a tecla 1, a tecla 2, a tecla 3 nessa fileira, a tecla 4, 5 e 6 nessa fileira, 7, 8 e 9. Então, já vou associar aqui algumas que são úteis para a gente, mas que eu não vou estar com ela preparada para esse espaço. A câmera vai ser o 0. Deixa eu criar uma nova camada de anotação aqui, porque eu acho que vai ser bom eu ter uma camadinha de anotação diferente. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui, eu fiz a camada e não troquei a camada, esperto. Isso aqui vai ser a minha câmera. Eu não tenho uma câmera agora, então vamos adicionar uma câmera aqui, ó. Deixa eu adicionar uma câmera. Câmera. Vamos posicionar ela para trás, assim, ó. Deixa eu posicionar ela aqui. Aí, ó. 0 vai entrar e sair da câmera. Eu estou fazendo isso apertando 0, ó. Meio rápido, meio bom. Então, 0 é a câmera. Os números 4. Vamos fazer assim, 4. Não consigo mais desenhar. O que está acontecendo? Eu travei meu PC gravando aula. É isso. 2.
8 e 6, né? Ou seja, eu fiz por dentro, mas vamos fazer por fora, né? Acho que por fora vai ser melhor. Então vamos fazer 8, 4, 6 e 2. Esse aqui é o que a gente chama de órbita. Eles são as setinhas mesmo. Então, se eu vier aqui na Suzane e apertar 4, eu vou estar girando nessa direção. Deixa eu centralizar a Suzane aqui, ó. A gente não viu que tem um frame selected? Então vamos girar em torno dela aqui. Vamos fazer o baú do peão aqui, ó. O baú do peão não, né? O peão do baú. Só a gente velha vai entender, então tá tudo bem. Esse é o 4. Esse é o 6. Esse é o 8. Esse é o 2. Então, no meu espaço de navegação aqui, a órbita são os números, né? Os números pares aqui, ó. As visões pré-definidas, elas vão ser frente, costas. Então, vamos lá. A visão de frente, vamos criar uma nova camada aqui. Deixa eu ver, eu consigo pôr isso aqui em cima? Eu consigo. Deixa eu criar uma outra aqui e vamos colocar ela talvez branquinho, branquinho mesmo. O 1 vai ser a visão de frente. O 3 vai ser a visão direita. Observa que isso aqui está à direita, né? Ou seja, isso aqui está no topo, então isso aqui vai ser a visão de topo. Tá? O 9 ele vai inverter a última visão. Né? Então, o 9 ele funciona como um inverte. Tá? O Ctrl também. Tá? Se você usar o Ctrl, você também está invertendo. Então, Ctrl 1 vai ser back, Ctrl 7 vai ser bottom, Ctrl 3 vai ser left. Vamos alinhar a Suzane de novo. Aqui, ó, vamos lá, View, Frame Select. E aí eu vou ter visão de frente, visão de lado. Então aqui eu apertei o 1, 3, 7. Vou apertar o 1 e depois o 9. Agora eu estou no back. Vou apertar o 3, depois o 9. Agora eu estou no left. Vou apertar o 7 e depois o 9. Agora eu estou embaixo. Vou apertar o 1 de novo. Estou na visão de frente. Se eu apertar Ctrl 1, eu estou na visão de costas. Vou apertar o 3, eu estou na visão de lado. Vou apertar o Ctrl 3, estou na visão esquerda. Vou apertar o 7, vou apertar o Ctrl 7, estou na visão de baixo. Isso aqui já me ajudou demais, né? Ou seja, aqui ó, eu já estou muito, muito bem. Só que não para por aí, né? Não para por aí. O meu numpad também vai ter os botões. Deixa eu desligar aqui uma dessas camadas. O meu numpad ele também vai ter botões de mais e menos, né? Então, o meu numpad ele vai ter mais e menos, que vai funcionar como zoom. Então, vou de novo vir aqui na Suzane, né? Mais e menos é zoom. É mais e menos é zoom em tudo quanto é canto, viu? Mais e menos é zoom aqui também. Vai ser zoom aqui também. Então, mais e menos é zoom para todo lado. Vai ser zoom aqui, ó.
Aonde você estiver apontando o cursor é zoom. Isso é muito útil para mim. Além disso, eu vou ter o ponto, vírgula, né, na verdade, a vírgula. Vamos ver aqui. Que no meu teclado ele é vírgula del. E isso aqui está fazendo para mim o atalho de alinhamento, o frame selected, que estava aqui no meu numpad aqui. Então, eu tenho como ir lá na Suzane apertando só um botão do teclado numérico. Se eu selecionar outro objeto e apertar. É, 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 se eu selecionar qualquer objeto aqui e apertar isso aqui, ele vai enquadrar para mim. Extremamente útil que eu possa enquadrar isso rápido, né? Ou seja, que eu posso alinhar isso rápido. Isso é bem prático, a gente vai usar isso demais, né? Além disso, o meu teclado numérico ele vai ter ainda o 5, que a gente não cobriu, né? O 5 ele vai fazer essa função da perspectiva. Então, ele vai fazer a coisa da perspectiva barra ortográfico. Então, se eu vier aqui e ficar apertando 5, eu estou trocando de um para outro. Deixa eu puxar aqui o bate-papo, ele deu uma subidinha. Então, eu tenho aqui todo o controle de navegação da minha cena utilizando mouse e o teclado numérico. O teclado numérico ainda vai me dar mais algumas teclas aqui, né? No caso, o meu teclado numérico ele tem a barra de divisão, né? Então, lá em cima no meu teclado numérico, deixa eu tirar essa camada aqui, deixa eu adicionar mais uma linha aqui, ó. Lá em cima no meu teclado numérico, no meu teclado numérico aqui em cima fica a barra de divisão. E essa barra de divisão vai fazer a variação entre local view e global view, né? Local view é aquilo que eu falei de isolar um objeto só, né? Então, aqui, ó, a barra do numpad, né? Então, se eu pegar a barra do numpad, eu estou alternando entre visão local e a visão global. E eu consigo fazer esse passeio de modelagem para o nosso trabalho. Isso é o que a gente vai precisar realmente de navegação, tá? Tudo que a gente precisa de navegação é o que eu acabei de falar. Essa bagunça, né? Eu fiz desse jeito, oh, meu Deus. Né? Mas aí você vai ver na aula de novo, você rebobina e assista. Então, tudo que a gente precisa de navegação tá no mouse e no teclado numérico. Então, significa que eu não preciso acessar esses botões se eu tiver um teclado numérico e um mouse, e eu não preciso acessar esse menu. Eu posso? Claro que eu posso. Tem hora que vai ser bom? Tem hora que vai ser bom, mas não é necessário, tá? Ou seja, eu tenho tudo isso aqui e isso é bom porque eu não tenho que ficar saindo do meu modelo na hora que eu estiver trabalhando com ele, né? Ou seja, na hora que eu estiver trabalhando aqui e modelando e precisando fazer um enquadramento, ajustar uma perspectiva, ajustar um ângulo, eu vou agir muito mais rápido, tá? Então isso aqui é qualidade de vida de produção, tá? Então, mesmo que outros softwares não tenham esse recurso de navegação, e realmente não tem esse recurso em muitos softwares, eu recomendo que vocês usem isso no Blender, porque vocês vão ganhar velocidade de modelagem pra caramba se vocês estiverem navegando dessa forma na cena. Tá? Eu também recomendo que vocês, como a gente está chegando no final do nosso horário de aula, eu recomendo que vocês que estão assistindo tirem um tempo para navegar no Blender, né? E experimentar esses comandos todos. Também recomendo que vocês terminem de ler as opções que a gente tem aqui, ó, tem umas opções de alinhamento muito boas aqui, ó, né? Então, a gente tem algumas muito interessantes, né?
Então você pode alinhar a visão ao ativa, alinhar a câmera, a visão, né? E tem esse aqui que eu uso demais. Esse comando eu uso bastante, que é centralizar o cursor, que é essa mira aqui, ó, e mostrar tudo da cena. Eu uso muito esse comando. Vamos lá, ver ele. Eu vou pedir ele aqui, ó, centralizar cursor e enquadrar todo mundo. Ele põe meu cursor lá no centro da cena e ele mostra tudo que eu tenho aqui na minha cena. Muito prático, eu uso ele demais. Né? Eu já decorei o atalho dele, vocês podem decorar se vocês quiserem, mas me interessa que vocês aprendam esses atalhos aqui. Ó. Então, esses atalhos aqui eu espero que vocês aprendam. Vocês podem resgatar esses atalhos em Viewpoint. Então, aqui todos os atalhos que eu falei estão aqui. Ó. Os de navegação de órbita estão aqui. Tem até alguns adicionais aqui, ó, se usar o Ctrl, mas esses são os que mais me interessam. E os outros de perspectiva, local view, frame select, frame all, eles estão aqui em cima já. Então, se você não decorou um atalho, não sabe um atalho de visualização, você pode procurar eles por aqui. Né? A gente também encontra eles como dica no próprio navegador aqui. Ó. Então, em alguns casos, é só parar aqui, ó, ele vai te dar também. Quando houver um atalho no teclado, ele vai te dar também esse atalho. Pessoas, vocês entenderam num pad e a importância da gente ter isso na hora de fazer um projeto de modelagem? Como que isso vai facilitar e ajudar a gente a modelar rápido na hora que a gente estiver modelando? Como é que isso vai ser uma mão na roda? Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo passado até agora? Lembrando, se tiver alguma dúvida é só fazer. Deixa eu apagar essas camadas, eu não preciso delas. Deixa eu ver como é que a gente está no plano de ensino aqui. Eu estou encerrando essa aula, está dando nosso horário. Então, a gente viu isso tudo. E aí? Faltou os eixos U e V. Faltou falar dos eixos U e V. Os eixos U e V são os eixos do VEditor, tá? Ou seja, aqui eu tenho Z, Y e X. Aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, tá? São letras diferentes porque eu já estou usando X e Y. Então não dá para usar X e Y de novo. Então é aqui que está o V. Eu tinha falado, na verdade, mas só para ficar bem claro. Né? Ah, esses atalhos de navegação também funcionam aqui, tá? Os do mouse. Né? Se você pegar o V-Editor e clicar com o botão do meio do mouse, clicar com Ctrl, né? Girar o scroll, usar mais e menos, né? Usar um, você também vai ver que os atalhos do numpad também comportam aqui. Tá? Então, é algo para se observar. É, então a gente viu isso aqui. Gente, olha só como é que rendeu. Ó, na aula de hoje, nas aulas de hoje, né? As duas aulas de hoje, a gente viu esse bloco inteiro. Então essa foi a nossa sexta-feira, né? Então na semana que vem a gente já começa a ver como que é o processo de criação de primitivas, né? E se der tempo, como que a gente pode modelar, né? A gente talvez consiga já entrar em algumas coisas de modelagem. Então isso aqui vai ser interessante. Então, próxima aula a gente já está sendo um pouco mais prático nesse processo. Tá? Lembrando que quem tiver com pressa, estiver um pouco preocupado, eu tenho uma playlist mais antiga de criação de assets 1, que você pode só assistir as aulas de lá. Se ela der certo para você, para mim tá ótimo. Tá? Pessoas, só confirmando mais uma vez, alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada, nada? Ó, já vou agradecendo todo mundo que viu essa aula até agora.
aqui comigo ao vivo. Atravessou essa noite de sexta-feira, 3 horas e meia de aula toda sexta-feira, preparo emocional, vai ser assim mesmo. Agradeço a todo mundo que está vendo essas aulas no YouTube também, espero que esteja sendo útil para alguém. O curso vai devagar mesmo, ele é outro ritmo de aula, a gente vai vendo um pouquinho de modelagem a cada aula e a gente imagina que o curso dura 4 anos, né, o curso de jogos, e a cada ano, de cada semestre, a gente vai aprofundando mais. Então, obrigado pela paciência também. E aí, uma boa noite para todo mundo aí que tá vendo à noite, né? A pessoa tá vendo gravado, tá vendo de dia, né? Tá vendo na hora do almoço. Aí eu tinha que estar falando bom almoço. Bom, boa noite pra galera que tá vendo comigo aqui ao vivo e um bom final de semana para vocês. E sexta-feira que vem a gente dá sequência na nossa aula de modelagem.